entendo que esse é um balanceamento justo. Não basta apenas dizer que o Brasil tem uma responsabilidade ambiental, mas e o que mais? Há que se pagar pelo esse serviço ambiental, há que se pagar pela preservação da floresta, dos biomas tropicais do Brasil, com a dimensão continental que tem o país, por aqueles países que podem e já usufruem do benefício dessa preservação. Eu entendo que essa, entre outras boas ideias, ela é capital e uma iniciativa que foi bem colocada aqui no Fórum COP30 em Bonito, Mato Grosso do Sul. Olha, a Isabela Teixeira, ministra, ela falou sobre essa questão, quando se trata de aquecimento global, a gente não tem que mais discutir o futuro, né? A gente tem que debater o presente com ações do presente. Hoje, a iniciativa privada tomando protagonismo nisso. E durante muito tempo havia aquela crença, né, de que a iniciativa privada também não faz o seu papel. Ações como essa, discussões como essa, em que a iniciativa privada toma frente disso, não só o poder público, também são fundamentais para difundir essa preocupação ambiental. Está certa a ex-ministra Isabela Teixeira na sua colocação, até porque este evento nós temos mais representantes do setor privado do que do setor público. E por isso que ele também valorou, sem desconsiderar a importância do público, no nível municipal, estadual e federal, mas é o privado que tem uma responsabilidade ativa e que tem recursos que podem e devem ser aplicados em programas de proteção ambiental. E é o que está acontecendo. É uma mudança de paradigma. 10 anos atrás, 15 anos atrás, era só o público. Aliás, nem sequer o público. Eram alguns ambientalistas, associações, entidades, organizações não governamentais que cuidavam disso. Hoje não. Mudou este perfil. E este perfil hoje ganhou uma dimensão no privado de enorme importância. Empresas brasileiras e empresas multinacionais sediadas aqui entenderam, não de forma coercitiva, mas pela espontaneidade da necessidade de protegerem o meio ambiente, de atuarem na descarbonização, na transição energética, na capacidade de reciclagem e de proteção ao meio ambiente, à fauna e à flora do Brasil. Este é um grande ganho. Aliás, eu diria que esse também é o legado deste evento. O compromisso do setor privado com a gestão ambiental e os compromissos de hoje, como bem lembrou a ministra Isabela Teixeira, e de amanhã. Olha, como as discussões desse fórum são muito importantes para o meio ambiente, podem chegar também para a sociedade como um todo? Bem, esse foi um tema até de um dos painéis. Como as pessoas mais simples, mais humildes, mais modestas e, eu diria, até mais vulneráveis podem extrair um benefício disso? Podem sim. Primeiro porque viver num ambiente, num país, numa região, numa cidade ou no campo mais limpo e menos poluído e menos sujeito a riscos, você tem uma qualidade de vida melhor. Isso não depende apenas da sua renda ou da sua capacidade econômica, e sim de onde você vive. 2, porque programas de reciclagem, programas de pagamento sobre serviços ambientais podem e devem ser geradores de empregos e de oportunidades para a população de baixa renda, a população vulnerável, que pode ter seu campo de atuação remunerado. Um exemplo concreto, as escolas e as centrais de reciclagem. As centrais de reciclagem que São Paulo tem, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros, empregam pessoas que antes eram vulneráveis, eram pessoas desempregadas e que passaram a fazer parte dessas cooperativas, onde ganham salário e às vezes até participação sobre o resultado em programas de reciclagem. Por isso, a importância deste programa, que vai ao encontro dessa população menos favorecida, sim, na geração de emprego, na geração de renda e, por que não dizer, também na geração de consciência de preservação ambiental. Qual o balanço você faz do evento? Altamente positivo, enormemente verde. Eu queria falar dos bastidores do evento, sobre política. Posso deixar de lembrar que o senhor, além de Vamos lá. empresário, foi candidato à presidência, foi governador, prefeito, enfim. Como estão as articulações desse grupo que o senhor participa, desse movimento que se põe numa posição de centro? Uma pergunta interessante essa sua. Eu não tenho nenhum problema em responder. Fui prefeito de São Paulo, fui governador do estado, fui pré-candidato à presidência da República pelo meu partido até um certo momento em que o partido entendeu que não deveria validar as prévias que ele mesmo iniciou e empreendeu, decisão, inclusive, que me motivou a deixar a política, mas não demonizar a política, e nem querê-la mal. Não há democracia sem política, bem ou mal, mas é com ela que se faz democracia. Eu entendo que o setor privado
deve e precisa ter uma participação na discussão política. A política não é só um papel daqueles que estão na política ou dos que fazem a política. É da sociedade civil como um todo. É da população organizada, é do cidadão do interior, é das capitais, dos centros metropolitanos, das regiões mais distantes do país. Ele tem e deve ter o direito de ter uma participação política que não se deve restringir apenas ao momento do voto, mas sim da discussão do país. E isso vale também para o setor produtivo. O setor produtivo tem que ter coragem de se manifestar. Não pode ficar emudecido com medo de ser avaliado por esse ou aquele candidato, por esse ou aquele partido, por essa ou por aquela tendência. Nós precisamos superar essa fronteira do medo, ter a coragem de defender o Brasil, defender o que é bom, o que é importante para o país e para o seu povo, mesmo que isso fira interesses daqueles que na política preferem fazer a defesa de interesses mais pessoais, mais partidários e ideológicos. Então, eu tenho defendido à frente do LIDE, sem nenhuma vinculação partidária e muito menos ideológica, que os setores produtivos tenham as suas manifestações feitas e definam claramente quem deverão apoiar nas eleições de 2026 para os governos estaduais, para o Senado, para a Câmara Federal, para as câmaras estaduais e, obviamente, para a Presidência da República. O senhor está participando de articulações? O ex-presidente Michel Temer disse que governadores procuraram ele, não falou em nomes, mas falou que de fato há um movimento nesse sentido. Eu não chamaria de articulação, mas de pensamento, de debate, sim. Mas não, repito, não deve ser um tema apenas de São Paulo, mesmo com a força econômica. São Paulo gere 38% da economia brasileira, mas é do país como um todo. Nós precisamos respeitar as lideranças empresariais, setoriais e aquelas que, repito, têm a coragem de debater o Brasil. Não para falar mal, nem criticar esse ou aquele candidato, mas para entender corretamente qual o caminho para o Brasil. Será que o caminho do Brasil vai continuar sendo essa polarização da extrema esquerda contra a extrema direita? E sendo que quem paga a conta deste embate é a população mais pobre, é a população desempregada, é a população com menor renda, que vive na inflação ou que paga o preço do populismo de extrema direita ou de extrema esquerda? Será que não há um outro caminho para o Brasil? Lógico que há, evidentemente que existe. Ele pode ser ao centro, centro-direita ou centro-esquerda, mas com diálogo, com debate, com respeito e principalmente distante da confrontação. A confrontação é nociva ao país. Nós vivemos essa experiência de forma grave no governo passado, onde chegou ao cúmulo absurdo de defender cloroquina quando o Brasil precisava de vacina para salvar e preservar vidas. Ou agora, diante de um governo que às vezes prefere opções populistas de continuidade de um governo partidariamente consolidado, a ter uma discussão mais ampla com a sociedade. Isso é o que eu defendo. E para isso você não precisa estar na política e nem ser político. Você precisa ser brasileiro.